Luz de Jesus em nossos corações, estamos aqui novamente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para expormos mais um capítulo desse livro abençoado que Kardec nos legou. O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, onde estamos analisando as leis morais. E então, vamos em frente. Na pergunta 624, quis saber Kardec dos bondosos espíritos que dirigiam os seus trabalhos, qual é o caráter do verdadeiro profeta. Pessoal, muitas pessoas fazem confusão. Antigamente, para os médios lá do tempo de Jesus, dos tempos bíblicos, eram chamados de profetas, aqueles médios que tinham a capacidade de se introjetar no mundo futuro e ver consequências que poderiam acontecer. Hoje em dia, profeta, no sentido evangélico, é toda pessoa moralizada que tem condições específicas de ensinar alguma coisa de bom e de útil. É assim que deve ser o verdadeiro profeta, e é assim que respondem os espíritos superiores, que o homem de bem é um profeta, porque ele está inspirado por Deus. Podemos, pois, reconhecê-lo de que forma? Por suas palavras e por suas ações, porque um profeta verdadeiro, ele só pode trazer boas coisas. Todo aquele que tem o menor erro possível não pode ser profeta, não pode ter erro. Portanto, Deus não se serve da boca de mentirosos para ensinar a verdade. Portanto, duvidemos de todos aqueles que pisam a moral de um ensinamento, especialmente de caráter religioso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que pretendem ensinar no aspecto religioso. Continuando, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejam a resposta. Vide Jesus. Olha, dizendo isso, não precisa mais nada. Jesus é o mais puro espírito encarnado aqui em nosso planeta. Vejamos o comentário lúcido de Allan Kardec. Jesus é para o tipo de homem e que tem uma posição moral a que se pode esperar a humanidade na Terra. Portanto, Jesus é o máximo de perfeição moral a que podemos aspirar aqui no planeta Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, a lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Portanto, quando a gente tiver que pedir alguma coisa, que seja o nosso Mestre Jesus, porque Ele é tudo para nós. Ele se imolou por nossa causa, por nos amar, e nós temos que respeitar e amar esse Espírito formidável. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos. Quantos e quantos assim não se transviaram? E por terem confundido as leis que regem as condições da vida e da alma com as que regem a vida do corpo. Uma diferença brutal. Comparar as coisas da alma, do espírito, com as coisas materiais terrenas. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instituídas apenas para servir as paixões e a dominação junto aos homens.
Portanto, muita atenção, meus amigos. Somente Jesus é o Espírito puro, é aquele que pode estar sempre conosco porque ele nos ama. E nós também amamos esse mestre. Prosseguindo, na pergunta 626, as leis divinas, pergunta Kardec, e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Então, Allan Kardec quer saber se antes essas leis divinas que foram reveladas aos homens, antes de Jesus, ou foram conhecidas por intuição. Vejam a resposta. Não dissemos que elas estão escritas em toda parte, especialmente aqui, em nossa consciência. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, como de fato, na natureza está tudo aquilo que Deus criou. O homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. E é isso, pessoal, que o Espiritismo está trazendo para nós, iluminando a nossa vida, deixando de lado a ignorância e a superstição, porque a superstição e a ignorância são fatores que travam o desenvolvimento humano. E com o Espiritismo não existe ignorância das leis de Deus. Por isso que o Espiritismo também é chamado de lei do dever, porque nós temos a obrigação de sermos corretos, de sermos trabalhadores de boa vontade na família, no trabalho, em todos os lugares, e principalmente com Deus, nosso Pai. Nós colocamos aqui os atributos da divindade. Então, Deus está no centro de tudo. Ele é imparcial, ele é perfeito, ele é onipresente, ele é único, não existe mais um Deus. Deus é único. Então, são os atributos que Deus tem. Ele é eterno também, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ninguém consegue esconder nada de Deus. Vamos prosseguindo. Na pergunta 627, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então veja que Kardec ele vai a fundo nas suas perguntas. E os espíritos então respondem. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico em forma de parábolas, é verdade. Jesus sempre se serviu de, nos seus ensinos de moral, ele sempre se servia de imagens e símbolos do próprio povo de sua época, os seus compatriotas, mas ele tinha essa alegoria para fazer uma história que obrigasse a pessoa que a escutasse a pensar no que Jesus estava falando. Então, essas pequenas histórias que Jesus contava com uma riqueza impressionante, como ele conhecia as coisas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos, porque senão não é verdade. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, que é o que o Espiritismo está fazendo, desenvolvendo as leis que Deus criou desde toda a eternidade e que Jesus veio nos trazer.
tão poucos são os que as compreendem e menor aí no número dos que a praticam, porque muitos conhecem as leis de Deus, especialmente no mundo religioso, conhecem tudo, conhecem a Bíblia de trás para frente, mas seguir as leis de Deus é algo completamente diferente. Portanto, a nossa missão, dizem os Espíritos, é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Portanto, pessoal, quando a gente lê um livro, nós temos que prestar atenção nos dizeres ali impressos, especialmente se for livros religiosos. Até os livros mediúnicos nós temos que tomar muito cuidado. Os livros que têm toda a, a moral, os ensinamentos são aqueles livros onde Chico Xavier foi o médium. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são livros que a gente pode ler sem receio. Zilda Gama, Ivone Pereira, grandes médios, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos. Olha, isso para citar alguns poucos, porque a bibliografia espírita é muito grande, extensa. Então, o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Portanto, nós temos que prestar muita atenção, especialmente aqueles que frequentam as igrejas, os templos, tomar muito cuidado com aquilo que ouve. Quando se fala em diabo, será que é possível acreditar que existe um diabo, um ser perpetuamente criado por Deus para tentar destruir as pessoas, levando-os a um inferno que não existe? Nós temos que tomar muito cuidado com esses detalhes. Vamos em frente. Pessoal, nós estamos concluindo, mas nos preparando para o próximo capítulo. É o seguinte, pessoal, eu peço que vocês ajudem o nosso canal, que se chama Rua Espiritismo, está no YouTube, onde temos centenas de colocações. Nós também passamos para o Facebook, o X, o Instagram, e também temos um grupo no WhatsApp chamado Os Mensageiros. Grupo aí com mais de umas 30 pessoas, mais ou menos. Então, vocês se inscrevendo aqui em nosso canal, apertando o sininho, deixando o seu gostei, vocês estão fazendo com que o nosso canal seja visto por mais pessoas, não para me agradar, que eu não sou ninguém, mas para ajudar a doutrina espírita, porque assim muitas outras pessoas poderão assistir. E eu ficaria feliz da vida se pelo menos uma só pessoa fosse nosso seguidor. Portanto, eu agradeço de coração a todos vocês. Que Jesus nos abençoe para seguirmos com saúde e disposição. E assim, meus queridos e minhas queridas, nos encontraremos todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas. Um forte abraço para todos e até uma próxima quinta-feira.